Hoje, o Brasil é governado por um presidente da República que declarou que os traficantes é que são vítimas dos usuários de droga. E esse presidente lidera um partido político que obteve mais de 80% dos votos dos presos nas cadeias. Antes de tudo, se você está cansado da inversão de valores, do politicamente correto e da blindagem ao crime que virou regra neste país, deixe o seu like, se inscreva e compartilhe este vídeo. É a única forma de furar a bolha e mostrar que a voz da razão ainda existe. Em primeiro lugar, toda a nossa solidariedade às vítimas inocentes dessa tragédia, especialmente os familiares dos policiais que heroicamente deram a sua vida a serviço do combate ao crime e ao combate ao terror no Rio de Janeiro. Hoje, o Brasil é governado por um presidente da República que declarou que os traficantes é que são vítimas dos usuários de droga. E esse presidente lidera um partido político que obteve mais de 80% dos votos dos presos nas cadeias. O nosso ministro da Justiça celebra a soltura de metade dos presos detidos em flagrante, enquanto o Supremo Tribunal Federal reenquadra milhares de traficantes faccionados como se fossem meros maconheiros. Para completar, o STF é presidido por um ministro que já proibiu a polícia do Rio de Janeiro de realizar sobrevoos e operações táticas nas favelas dominadas pelo crime organizado. Mas, enquanto a narrativa da esquerda brasileira é tratar os criminosos como vítimas da sociedade, as estatísticas revelam a realidade sobre quem são os verdadeiros agressores. Em 2024, segundo o Datafolha, 23 milhões de brasileiros viviam em áreas dominadas por facções criminosas. Mas graças à impunidade e à soltura em massa de criminosos, esse número aumentou 24% em apenas um ano. Atualmente são 28 milhões e meio de pessoas habitando zonas sob comando do crime. E quando essas pessoas inseguras, desesperadas, olham para as nossas autoridades em busca de respostas, o que elas veem? CNN Brasil, STF anula a apreensão de 695 quilos de cocaína. G1, Supremo manda soltar 15 integrantes condenados de quadrilha que opera tráfico de drogas. Poder 360, Lava Jato faz 9 anos, sem políticos presos e com Lula presidente. Folha de São Paulo, Correios voltam a dar prejuízo bilionário sob gestão petista. Estadão, fraude bilionária é o segundo escândalo no INSS do governo Lula III. Então vejam só a situação deprimente do nosso povo. O Estado brasileiro é governado por ladrões incompetentes, enquanto o território brasileiro é governado por traficantes e assassinos, sob o beneplácito da nossa justiça. Aliás, se 15% do país está mesmo sob domínio territorial do crime organizado, por que ninguém da esquerda levanta a bandeira da soberania? Afinal de contas, o que é soberania? É o direito exclusivo do Estado de exercer sua autoridade sobre uma sociedade no seu próprio território. Se tirar o visto americano de um juiz que censurou cidadãos americanos já é considerado um ataque à soberania nacional, imagina aterrorizar 30 milhões de brasileiros pobres e vulneráveis obrigados a obedecer sob pena de violência, tortura e morte. Que soberania seletiva é essa? Aspas aqui para matéria especial da CNN Brasil. A tentativa de equiparar facções criminosas a grupos terroristas é motivo de preocupação no governo Lula, que vê na medida um risco à soberania. Por isso, Ju, na ONU, o senhor Lula da Silva disse com todas as letras, é preocupante a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. Quer dizer, então, que, de acordo com os critérios do governo Lula, narcotraficantes do PCC e do Comando Vermelho, que atiram com armamento militar, que lançam granadas com drones, que matam policiais para defender o seu território de influência, são apenas criminosos comuns? E, por favor, porque é um assunto sério, deixa eu completar aqui, depois você tira o meu tempo. É muito curioso o duplo padrão das elites governantes do Brasil quando o assunto é terrorismo. O ministro Alexandre de Moraes, num despacho de 2023, ele não teve problema nenhum em se referir aos investigados pelo 8 de janeiro como, aspas, criminosos terroristas. E talvez esse seja o problema. Para que o Lula, para que seus aliados reconheçam os narcotraficantes, torturadores, assassinos das facções como terroristas, eles precisariam rabiscar estátuas com batom, derrubar relógios antigos, rezar o Pai Nosso e cantar o hino nacional.
Portanto, respondendo rapidamente à pergunta, o verdadeiro caminho para combater o narcoterrorismo é eleger um governo que não tenha um diálogo cabuloso com o crime, que não trate os agressores como vítimas e que reconheça que as facções são organizações terroristas. Isso vai facilitar e muito o valoroso trabalho das forças policiais. O Caio Coppola foi preciso. Ele não está falando de crime organizado, ele está falando de narcoterrorismo. E a diferença é crucial. Mas a esquerda, eles têm uma dificuldade crônica em chamar o bandido pelo nome. Para eles, o traficante que usa fuzil e granada é só um empreendedor social mal compreendido. O Coppola presta solidariedade aos policiais que caíram. E a gente se pergunta, quem mais faz isso? O governo? O STF? Não. O que a gente vê é o silêncio ensurdecedor de quem deveria estar na linha de frente defendendo a população de bem, mas prefere chorar as pitangas dos coitados que estão aterrorizando 30 milhões de brasileiros. O Caio joga gomba. O presidente que diz que o traficante é vítima do usuário. Parem e pensem na aberração. O chefe da nação, o guardião da lei, relativizando o crime a esse ponto. E o pior, o partido que tem a preferência esmagadora dos votos nas cadeias. Isso não é coincidência, é projeto. É a prova cabal de que a narrativa da esquerda é tratar o criminoso como vítima da sociedade. Enquanto o ministro da Justiça celebra a soltura em massa, o crime avança. E o Datafolha mostra 28 milhões e meio de pessoas vivendo sobre o jugo do crime. O governo está mais preocupado em agradar a clientela eleitoral do presídio do que em proteger o cidadão de bem. Mas o verdadeiro câncer está no ativismo judicial. O Coppola não perdoa e nem deve. O STF, que deveria ser o guardião da Constituição, virou o advogado de defesa do crime organizado. Anulam a apreensão de 695 quilos de cocaína, mandam soltar condenados de quadrilha, reenquadram traficantes faccionados como se fossem meros maconheiros. É uma piada de mau gosto. A polícia arrisca a vida, faz o trabalho duro e o que acontece? A caneta de um ministro desfaz tudo com a desculpa de garantir direitos. Que direitos? O direito do bandido de continuar aterrorizando? O direito do policial de morrer em serviço? É a justiça trabalhando contra a segurança pública, com todas as letras. E a cereja do bolo da hipocrisia, a soberania seletiva. O Caio foi brilhante ao expor isso. O governo Lula se preocupa com a soberania quando o assunto é um juiz ter o visto americano cassado. Mas quando 15% do país está sob o domínio territorial do crime, com 30 milhões de brasileiros vivendo sob a mira do fuzil, aí a soberania não importa. O Lula diz na ONU que é preocupante a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. Quer dizer, o narcotraficante que lança granada com um drone é só um criminoso comum. Mas se você for um manifestante que reza o Pai Nosso e canta o hino, aí sim você é um criminoso terrorista. O Coppola desmascara o duplo padrão. A elite governante só enxerga terrorismo quando ele ameaça o próprio poder. A verdade é que o caminho para combater o narcoterrorismo é simples, mas exige coragem. Eleger um governo que não tenha um diálogo cabuloso com o crime, que não trate os agressores como vítimas e que reconheça que as facções são organizações terroristas. E você, o que achou da análise do Coppola e do nosso comentário? Deixa aqui nos comentários se você concorda que o Brasil precisa de mais gente com a coragem do Caio Coppola e se você também sente essa indignação com o descaso do governo e do STF. O seu comentário é fundamental para a gente furar essa bolha do politicamente correto. Deixa o seu like, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo.